Boa tarde a todos os painelistas aqui presentes, a todos aqui da plateia também. Agora, então, é um prazer estar aqui com vocês para iniciar esse painel Biogás na Prática. A proposta desse painel é a gente sair um pouco das intenções e ver o que está acontecendo de fato na prática, o que está sendo construído, operando, quais tecnologias estão sendo fornecidas, o que está acontecendo no setor de fato nesse momento e como nós estamos aí capturando valor na cadeia de biogás no Brasil, e tanto de biogás quanto de biometano. Quando a gente olha para o biogás hoje no Brasil, a gente já, tanto biogás quanto biometano, a gente já vê um perfil bem diferente dos últimos anos, né? A gente vê um crescimento bastante grande, principalmente do biometano. Então, o que antes era muito discutido em termos de potencial, hoje a gente está vendo, de fato, na prática, as coisas acontecendo. Então, o setor está ganhando mais players, mais empresas estão entrando hoje no setor também, e o biogás, o biometano, cada vez mais inserido aí na matriz energética brasileira. Então, a gente deixa apenas de produzir biogás e a gente passa a um amadurecimento do setor, certo? Então, a gente tem que operar bem, né? Então, a gente tem que fazer um biogás bem feito, a gente tem que pensar na integração das tecnologias, na eficiência dos sistemas. Então, a ideia desse painel é a gente ver, de fato, aqui o que os nossos especialistas estão fazendo na prática. Então, agora eu vou passar aqui para a nossa parte de apresentações. Nós teremos, então, 5 apresentações. Cada apresentação terá 10 minutos. Eu peço que a gente consiga controlar aqui o tempo de 10 minutos para que a gente tenha o tempo de debate ao final, né, de 30 minutos. E eu também convido a todos da plateia para enviarem as suas perguntas, para que durante os 30 minutos a gente possa conversar aqui um pouco com os painelistas. Tá? Então, eu gostaria de começar então com o Fernando Rigoni, diretor Latam da Fileo. Fernando, a palavra está com você. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, queria agradecer muito ao Felipe, da Cibiogás, assim também como a Alessandra, pela oportunidade de poder participar no painel. Não sei se vai ter a apresentação ou não. Vai ter? Um segundinho. Eu acho interessante, o Felipe comentou 2 pontos importantes durante a apresentação dele, comentou da busca da competitividade das empresas. Eu acho super interessante que cada vez mais a demanda de produção de biogás está vindo para ficar e crescer. A competitividade não se mede simplesmente na poupança ou na eficiência energética que eles podem ganhar com o biogás, sino também na própria valorização dos subprodutos que as empresas geram. Então, é uma solução, digamos assim, que funciona em uma cadeia completa. E a outra questão que o Felipe apresentou também, ótimo. E a outra questão que o Felipe também mencionou, difícil, né? Agora caiu. Vocês me escutam? Melhor assim, não escuto coisas. Outra situação que o Felipe mencionou também com relação à produção de biogás é a digestibilidade anaeróbica. Então, um pouco para isso a gente está... Como volto para trás? Não. Para trás? Para volver. Isso. Gente, não está fácil, né? Não tem bullying, não, né? Mais um, né? Isso. Mais um. Aí. Bem, agora sim. Então, voltando à conversa, digamos assim, basicamente o Felipe mencionou os 2 pontos, competitividade das empresas, e o outro ponto tem a ver com digestibilidade anaeróbica. Nós somos novos, nós estamos chegando aqui no mercado, mas eu queria contar uma breve história, mais do que nada, quem somos nós, o que se dedica a empresa Le Safre. A empresa Le Safre é uma multinacional francesa, familiar,
tem 170 anos e o core business da empresa passa basicamente pela fermentação. Ela começou e o core business e o principal negócio continua sendo a panificação. E, apesar disso, digamos, leveduras têm um amplo espectro de aplicações. Mas, para vocês terem uma ideia do que a Safre é, em termos mais ou menos de presença global, é uma empresa que tem mais de 11 mil funcionários hoje em dia, uma empresa que tem mais de 80 fábricas ao redor do mundo. Entre parênteses, aqui no Brasil, nós acabamos de ter de 0 fábricas a ter 2 fábricas através de uma aquisição recente da firma Biorigen, então uma fábrica em Coatá de produção de levedo e uma fábrica também em Narandiba que está começando a funcionar a partir do próximo mês de maio. Existe um ponto bem interessante que eu gostaria de destacar também, que tem a ver basicamente com a presença da firma a nível global. Hoje existe, digamos, 180 países, 100 e poucos países, digamos, onde a empresa tem hoje baseamento. Dentro da empresa existe uma divisão, basicamente em 4 grandes clusters, que vocês podem estar vendo aí, onde van desde aplicações, o que nós chamamos de unidades de negócios, por exemplo, Fermentis, que é uma unidade de negócios bem mais divertida que a minha. Fermentis se dedica a fermentação de bebidas alcoólicas, como cerveja, vinho e bebidas destiladas. Passa por biocombustíveis, como é o caso do LIFO, passa pelo pet business, ou seja, todo que seja suplemento para pet e todo que seja pet food também, que é Gnosis, e onde se encontra a Fileo. Fileo é uma unidade de negócios de nutrição e saúde animal, mas somos nós que estamos liderando, digamos, a expansão da firma, a expansão do conceito de digestibilidade anaeróbica através da Fileo. Fileo é uma unidade de negócios que já tem quase seus 40 anos de atividade, está em 170 países, enfim. E se caracteriza por ter uma área de pesquisa e desenvolvimento pura e exclusivamente dedicada a desenvolver soluções aplicadas a todo que seja nutrição, saúde animal e, neste caso, biogás também. Só para dar uma ideia, a Safre tem 10 mil cepas hoje, de diferentes leveduras e diferentes aplicações. Quando nós falamos, digamos, de biogás, por que nós entramos e que é o que está nos levando a nós a trabalhar nesse campo hoje em dia? A gente é especialista em microbiologia, é especialista em organismos. A gente trabalha com leveduras vivas, leveduras hidrolizadas, mas também trabalhamos com bactérias, trabalhamos com bacteriofagos, trabalhamos com enzimas. Então, o espectro de fermentação é muito amplo, as aplicações são inúmeras e de aí surge a possibilidade também de ajudar ao campo da produção de biogás de biogás. Por quê? Nós entendemos que o ganho de eficiência dentro do que é a produção de biogás é chave. E esse é o foco de nossa solução, porque nós entendemos e estamos absolutamente convencidos que nós podemos ajudar ao mercado em ganho de eficiência da produção, do aproveitamento de todo que seja resíduos através do uso de algumas soluções que são catalisadores para a produção de biogás. Essas soluções têm basicamente são 3 componentes que são utilizados em forma independente ou conjunta, dependendo do estado, onde basicamente são 3 produtos que um é base bacilos, ou seja, todo que tem a ver com bactéria, o segundo tem a ver com fungos e o terceiro tem a ver com levedura viva. São produtos que se aplicam em determinados estágios da produção do biogás dentro do digestor e que ajudam a produzir ganhos de eficiência de até 90 e pouco% já provado. Como nós estamos chegando, a primeira coisa que nós fizemos foi fazer testes. E hoje já se encontram validados testes e soluções científicas, tanto na parte de bacilos, com o fomento de produção de bioetanol e de produção enzimática, também com a parte de fungo, que estimula a produção bioenzimática e mantém
o balance da produção. E, por último, também com a levedura viva, que ajuda também a diminuir a produção de ácidos fáticos. Aqui é simplesmente trial que se fez na Europa. Já está demonstrado, digamos, o ganho de eficiência, tanto com uma ou outra solução, a partir do ponto de controle. Esses testes foram feitos na Irlanda, já se encontram disponíveis, já se encontram com resultados e já começamos a ter clientes também. Ponto importante que a Lesafre fez, quando nós analisamos basicamente todo o que seja ganho de eficiência na produção, se apostou primeiro no mercado europeu, logicamente, um mercado muito mais amadurecido que o nosso, mas também tem uma questão que se estava apostando por China e se vê o potencial que o Brasil tem em se convertir rapidamente em um líder mundial de produção de biogás. E por isso que a empresa está investindo hoje no desenvolvimento de soluções adaptadas para nosso mercado local. Nesse ponto, digamos, a Cibogás é parceiro-chave em todo isso, porque é a que nos permite fazer, através de demonstrações de laboratório com testes reais, o ganho de eficiência que a solução apresentada pode ter. Tem diferentes, aqui depois a gente pode conversar um pouco mais em relação a alguns resultados, 10 minutos não alcança tudo isso, mas hoje já foram coletadas todas as informações relacionadas com isso. Para finalizar, eu sou Fernando Rigoni, eu sou responsável da unidade de negócios Fileo para a Latinoamérica, eu moro em São Paulo, temos base aqui no Brasil, e também para deixar claro, digamos, que a empresa tem background, tem back office e uma estrutura que pode desenvolver, que pode suportar o desenvolvimento desse negócio. Assim que qualquer dúvida, por favor, eu estou à disposição, tá bom? Obrigado. Obrigada, Fernando. Agora eu gostaria de convidar o Lúcio Ricken, CEO da 3DI Biogás e Politec Energy. A palavra está com você. Primeiramente, boa tarde a todos. É sempre uma satisfação estar aqui no Fórum Sul Brasileiro Biogás e Biometano. É a 8ª edição, participamos em todas, então, mais uma vez, parabéns e obrigado pela oportunidade. Falo, então, pela 3D Biogás, também com uma alegria adicional, afinal, Foz do Iguaçu é a nossa casa. Então, a 3D Biogás foi fundada em 2013, hoje já são 13 anos de história desenvolvendo tecnologia no segmento, inicialmente com purificação de biogás, que evoluiu, então, para a execução de obras e upgrade. Quero, então, traçar um pouquinho aqui da história aqui da 3DI. Então, nesse curso, né, a 3DI 2013 sendo fundado, né, com esse propósito de desenvolver tecnologia de purificação, teve uma caminhada e hoje é parte como um grupo, né, com a PureTech, que é a nossa ala fabricante, né, de equipamentos, e com a Pietro Fiorentini Latam, que é a nossa ala, né, espelho então das duas empresas 3D e PureTech, atuante no Paraguai, uma empresa que passou a ter esse nome a partir do momento da chegada da sócia italiana, Pietro Fiorentini. Então, completamos um ano desde desse novo movimento, né, da 3DI, e de incorporar tecnologia, conhecimento, capacidade de execução, e até nesse propósito de ocupar mais espaço no mercado. Então, a 3DI já tinha uma ocupação nacional, né? A gente vê aqui pela bandeira até as regiões nordeste do país, mas conseguimos, a partir dessa chegada também, alavancar mercados novos como o Peru, como o Chile, expandir ainda mais na Colômbia. Então, esse é um pouco do nosso movimento, demonstrando também a ocupação do espaço, mas principalmente a partir dessa chegada, desse reforço, né, a partir da italiana Pietro Fiorentini. Então, nesse curso, né, dessa história, então, dos 13 anos, né, passamos por inúmeros desafios, e aí, quando eu vejo 2013, me lembro de quando o Cibiogás foi fundado, também no mesmo ano, então temos a mesma idade, e esse fórum que também tem o Cibiogás como uma dos organizadores, né? Então também isso nos coloca muitas vezes, gosto de brincar, como empresas irmãs, e trabalhamos muito, né, juntos nesses anos todos,
Então, a Alessandra, né, sabe dessa história também, o Felipe, né, desde o começo. E aí, nesse curso, passamos, né, pela execução de obras, por uma série de desafios que o setor ia colocando para nós, até o momento que tivemos uma grande virada com o lançamento da primeira biorrefinaria com tecnologia de membranas, né, fabricada no Brasil, em 2018. Então, esse é um equipamento que até hoje é funcional, inclusive na própria unidade de demonstração do Cibiogás aqui na UD, na unidade de demonstração, UD Itaipu. E esse foi um movimento que marcou, né, a nossa grande virada, a nossa expansão, inclusive com um modelo de negócio envolvendo energia como serviço, então um investimento nosso, e os clientes apostando, então, realmente ter resultado, principalmente em alto consumo, até chegar hoje a gente ter a oportunidade de vender equipamentos também, né, em outros modelos de negócios complementares. Então, também foi parte disso, né, a partir desse momento, a caminhada ficou muito maior até a fusão, né, a chegada da Pietro Ferentini em 2025. Hoje, né, em números, né, a gente tem mais de 10 plantas proprietárias nossas, operando no ano passado cerca de 16 milhões de metros cúbicos de biometano, então disponibilizamos, né, junto a nossos clientes, no setor de energias e bebidas especialmente. Toda essa experiência então, de 12 anos foi canalizada principalmente em operação de usinas, então passamos, além de fabricar, desenvolver tecnologia, fabricar equipamento também, operar essas plantas e assim entregar valor dentro dos negócios dos nossos clientes. E especialmente, né, com essa questão da central de operação 24/7, a gente conseguiu capitanear o conhecimento. Então, o feedback prático do dia a dia da operação e da manutenção chega diariamente, em tempo real, para a nossa engenharia. Então, isso para a gente também é um dos nossos grandes diferenciais. Tá com as nossas máquinas na palma da mão, em tempo real, e isso sempre é uma evolução constante para o nosso negócio. Um pouquinho aqui do que a gente conseguiu agregar ao nosso processo a partir da chegada da Fiorentini, é que agora tem um universo muito maior de possibilidades. Por mais que a gente ainda não fabrique equipamentos para liquefação, mas a gente já tem acesso a essas tecnologias de liquefação de metano, liquefação de CO2, cria o upgrade. Então, a gente criou um universo agora muito maior, processo de injeção, sistema de cromatografia, são processos que, inclusive, a gente está homologando sistemas mais econômicos também para trazer ao Brasil. Então, esses são desafios que a gente tem colocado, mas também tem tido um caminho facilitado, justamente no objetivo de sempre seguir sendo uma indústria nacional, mas com tecnologia agregada a partir do sócio Pietro Ferentini. E aí os mercados atuantes nossos, né, histórico, né, frigoríficos, né, indústria de alimentos e bebidas em geral, as cervejarias, e aí laticínios, agronegócio geral, alguma coisa em saneamento, e nesse momento a gente, né, até coloca um spoiler aqui, a gente tá entrando no setor sucroenergético, então com a primeira planta com planejamento de entrada e comissionada entrada em funcionamento até março do próximo ano. E aí, esse, inclusive, vira um pouco do momento, né, que eu quero compartilhar com vocês hoje. No setor sucroenergético, né, a gente falou muito já nesse fórum sobre os números, né, são muito conhecidos. Até o Felipe falou recentemente no lançamento do Panorama sobre também o envolvimento de cada setor na capacidade de produção de biometano no Brasil. A gente sabe que o setor sucroenergético ainda tem colocado muito pouco da sua capacidade de produção de biogás e biometano no mercado, mas é um mercado muito grande e a partir desse mercado a gente chega principalmente à vinhaça, alguns setores, né, já trabalhando, desenvolvendo tecnologia para lidar com a torta de filtro, com palha, complementar cenários, né, de disponibilidade de material orgânico para a produção de biometano de entre safra. Então, nesse segmento, a gente vê que tem muito desenvolvimento, um espaço muito crescente, e aí eu coloco aqui, né, um pouco do que a gente, como 3DI, está fazendo por esse mercado. Colocar tecnologia de membranas, né, no segmento. Aqui ainda a gente coloca aqui um pouquinho dos números, né, do setor, mas eu queria ir aqui adiante, que o setor está com uma visão ainda importantíssima, aproveitando o autoconsumo no primeiro momento, o setor sucroenergético, então as primeiras plantas que são possíveis de entrar no autoconsumo, fazendo biogênese ou comercialização, por consequência tem o aproveitamento do Segob, Cebios, então é um setor muito grande, com muitas possibilidades, a maioria deles ainda está optando
ainda por fazer off-taker e despachar o biometano especificado, mas vai chegar um momento em que também vai ser validado o alto consumo nas próprias plantas, onde se tem muita demanda pelo óleo diesel, né, na operação como um todo nas usinas, e a gente vê que o biometano sim tem um papel fundamental no setor sucroenergético para fazer essa virada. E aí nessa virada, a gente como 3DI tem o objetivo de entregar equipamentos, mas uma solução completa, então juntando engenharia, a execução da implantação das obras e principalmente acompanhar essas máquinas depois de elas chegarem ao campo, que é a operação e manutenção em tempo real, 24 horas por dia, 7 dias por semana, buscando realmente performance. E a nossa virada está aqui, no upgrade, com tecnologia de membranas. A gente tem discutido também aqui em outros painéis, com colegas aqui também do setor, né, de upgrade. Cada tecnologia tem seu ponto forte, e a membranas tem um dos principais, quando a gente fala em números e resultado econômico, que é a capacidade de recuperação de metano. Então, é a tecnologia que consegue colocar o maior recovery no mercado. Hoje a gente trabalha de acordo com cada projeto, né, mas a gente pode sair de 99,5 sem incremento de alto valor a mais, né, de investimento. Então, estamos trabalhando agora com projetos de 2 estágios, 3 estágios, mas inclusive com 2 estágios, podendo alcançar tranquilamente recovery superior a 98%. Então, tudo isso é traduzido em resultado econômico para a operação da planta, né? Isso sem falar em questão de adaptabilidade da tecnologia para variações de composição, variações no curso da operação de vazão. Então, hoje a gente coloca realmente esse diferencial das membranas, que é tecnologia que a 3D tem como orientação técnica nas suas aplicações, e traz isso realmente como uma vantagem, sempre a gente coloca uma vantagem econômica para o projeto. Isso, sem uma operação remota, algo acompanhado depois de planta no campo, a gente entende que também não teria todo esse resultado. Então, também a gente sempre coloca como um diferencial da 3DI, seguir perto das máquinas, seguir perto dos projetos, seguir perto do seu cliente, dando todos os recursos de operação e manutenção dos equipamentos, visando autoeficiência e rendimento, também colocando, né, na palma da mão. Então, esse é um dos objetivos nossos sempre com tecnologia. Deixo aqui meu agradecimento, também queria complementar, finalizando, né, agradecendo por ter vencido ontem o prêmio Melhores do Biogás como profissional, mas especialmente como 3D Engenharia, 3D Biogás hoje. Um agradecimento e para a gente é muito gratificante. Queria estender especialmente ao meu sócio Maico, fundador, com a 3DI, então esteve nessa história, nesse tempo todo junto com a gente, fazendo isso acontecer. Então, Maico, obrigado também. Esteve concorrendo comigo ontem também, mas esse prêmio também é seu. Agradeço a minha família e especialmente o Biogás, que sempre esteve junto com a gente, ao Fórum Sul Brasileiro. Muito obrigado. Bom, obrigada, Lúcio. Agora eu gostaria de convidar o Guilherme Genesini Galhardo, gerente de vendas pela AB Energy do Brasil. Guilherme. Obrigado, Alessandra. Obrigado aos colegas aqui que estão dividindo o painel comigo. Obrigado a toda a organização do evento. Obrigado a vocês também que decidiram, pós-almoço, participar aqui conosco, não atravessar a fronteira para fazer compras. Isso é bastante importante. Espero que a gente traga boas informações aqui para vocês hoje, pessoal. Bom, hoje aqui a ideia do nosso lado seria trazer um pouco de um case que a gente tem implementado aqui no Brasil. É um case onde nós temos 2 soluções entre uma parte de geração de energia elétrica com biogás e também a purificação do biogás em biometano. Então, tentando ir um pouco de encontro aí com o biogás na prática, né, que é o que a gente está vendo aqui. Antes de entrar no case, falar um pouco só da AB, do grupo, o que a gente faz. A AB é uma empresa italiana. Nós trabalhamos com soluções para aproveitamento do biogás, né, soluções personalizadas que podem ir desde só o equipamento até uma solução turnkey, um pouco mais completa. Soluções que são desenhadas para ser de forma modular, então para que seja uma fácil instalação, praticamente ali num plug and play, mas garantindo sempre a confiabilidade ali, e o desempenho da própria planta, né? Hoje a empresa tem mais de 45 anos de experiência trabalhando no setor de biogás. No Brasil, nós estamos há 13 anos, compartilhando a mesma idade aqui da 3DI, também da CI Biogás.
No Brasil, estamos aí com cerca de 100 funcionários agora, né, onde 60%, quase 70% desses funcionários são dedicados à área técnica de operação e de manutenção dessas plantas. E, falando especificamente de biometano, nós temos aí um pouco mais de 200 plantas já em operação ao redor no mundo, ao redor dos 21 países que a AB tem já aplicação, né. Hoje, como soluções, nós começamos os trabalhos trabalhando com a geração de energia elétrica, a geração e cogeração de energia elétrica através do biogás. Isso foi se expandindo e aí mais recentemente, nos últimos 5 ou 6 anos, nós desenvolvemos a solução também para a purificação de biogás em biometano, seguindo o que vem no mercado brasileiro e também no mercado mundial. E quando a gente fala do biometano, não é só a purificação do biogás em biometano, mas também tentar utilizar de outras formas. Então, por exemplo, o aproveitamento do CO2 com sistemas de liquefação, de tratamento e liquefação do CO2 e também liquefação do próprio biometano. Então, são soluções que a gente consegue, com a mesma empresa, né, com a AB mesmo, fazer todo o design e o fornecimento para integrar eventualmente dentro de uma planta, mais de uma solução, entregando mais de uma aplicação ao cliente, né? E é justamente isso que a gente fez nesse case, que é um case junto com a Energisa. Ele está localizado no município de Campos Novos, ali é dimensionado para um tratamento de até cerca de 400 toneladas por dia de resíduos agroindustriais. Dentro dessa planta é um mix entre CSTR e lagoa coberta, né, para a produção do biogás, que pode chegar até ali cerca de 60 mil metros cúbicos dia de produção de um biogás, que varia entre 55%, 60% até 70% de teor de metano, né? Então, como nesse sistema a gente tem instalado, o cliente ele nos solicitou, por uma questão de instabilidade de rede, ter uma autossuficiência energética, seja da energia elétrica quanto na energia térmica. Então, anexo ali junto à própria planta de purificação, nós temos esse motogerador, é um motogerador de 1,1 megawatt, que ele está instalado para justamente garantir essa autossuficiência, e ele trabalha de forma ilhado. Então, o próprio motogerador, ele gera toda a energia ali necessária para a planta de purificação, para a parte de compressão e para todos os auxiliares ali do site do cliente, né? A planta é desenhada ali para fornecer até cerca de uma média de 29 mil metros cúbicos por dia de biometano, a 97%. Então, se a gente for separar ali entre do biogás, você tem uma entrada de 2.500, 2.600 metros cúbicos hora, onde 2.000 vai para o sistema de purificação e outros 500, 600 metros cúbicos hora vai para o motogerador. A planta é desenhada para o fornecimento de escoamento do biometano através do BioGNC, né? E existe ali também o cliente, ele dimensionou e do projeto ele é desenhado também para o aproveitamento do biofertilizante, tá? O projeto ele já está em operação, ele é um projeto que terminou o seu comissionamento no final do ano passado, né? É um sistema também de membrana, um sistema com 3 estágios de membrana em operação. Ali a recuperação, ali na realidade o 97% é o metano no biometano, né? A recuperação do metano, no caso dessa planta, a gente atinge aí acima de 99,5% de recuperação, através dos 3 estágios de membrana, então é um sistema extremamente eficiente, e é uma planta que já está, inclusive, autorizada pela ANP, é uma das 19 plantas ali autorizadas, que já está operando e autorizada também por eles. E nesse caso, a gente não só forneceu o equipamento, né, a estrutura de purificação ou o motogerador, mas a gente integrou praticamente toda a planta ali do cliente a partir do biodigestor até a entrega do BioGNC. Então, toda a estrutura de gás cromatógrafo, odorização, os próprios compressores de biometano, mesa de carregamento das carretas, até realmente a entrega ali, inclusive com um posto de abastecimento de biometano para veículos leves e pesados, a gente conseguiu integrar toda essa solução fazendo o projeto um turnkey ali para o cliente praticamente. Aqui, não entrando muito em detalhes, mas só traduzindo um pouco das fotos e do processo ao que seria ali um fluxograma, né, do projeto. Depois a gente pode entrar um pouco em detalhes também ali com vocês, após a apresentação, né? Mas o sistema ele é dividido em blocos, então a primeira etapa é toda a desumidificação do biogás, onde a gente retira praticamente toda a umidade, e ali é previsto 2 sistemas de sopradores.
onde um está sempre em stand-by do outro, né? O soprador, ele é um item básico, praticamente, ali do biogás, que tem um baixo CAPEX, porém ele é essencial para que você possa puxar e empurrar esse biogás para frente. Então, você ter uma parada de único equipamento que tem um CAPEX baixo, não é o essencial para a planta, então ali vale super uma redundância, né? Depois do sistema dos sopradores, né, os trocadores de calor para baixar a temperatura do biogás, a gente baixa ali até 3, 5 graus mais ou menos, para garantir toda a retirada da umidade. Ele passa por um sistema de filtros de carvão ativado. São filtros diferentes, parte dele é para VOC, para retirada de VOC, parte dele para H2S, e eles trabalham de uma forma, nos filtros de H2S, ele tem uma configuração de sistema de válvulas, a gente chama de lead lag, então são 2 filtros que trabalham em série, onde a gente inverte a posição deles. Então, passa pelo primeiro filtro, quando ele chega na saturação, no momento da troca, a gente inverte os filtros. Então, o filtro que era o número 2 passa a ser o número 1, o número 1 passa a ser o número 2, e assim a gente consegue ter uma otimização maior do processo. Na saída dos filtros, é aí que a gente faz a separação entre o que vai para o motogerador e o que vai para a planta de purificação, garantindo assim também que o que vai para o motogerador já vai seco e livre de qualquer poluente, o que ajuda nos custos operacionais também do equipamento. E aí, na sequência, ele passa pelas unidades de compressão, são 2 compressores de biogás, que trabalham ali também em paralelo, entre os 2. Não é redundante um do outro, mas os 2 ali são divididos entre uma vazão, onde cada um pode operar até uns 70% da vazão. E na sequência passa pela unidade de membrana com os 3 estágios de membrana, né? Na saída tem 2 situações, então, ou a primeira situação, onde o biometano ele recebe o sinal do cromatógrafo, está 100% conforme a NP e vai para o processo de compressão, ou caso ele esteja em não conformidade, existe um sistema de recirculação de biometano, onde a gente recebe um sinal do cromatógrafo, faz uma leitura completa da composição do biometano, e caso ele não esteja conforme, tem um sistema de válvula, onde a gente fecha, e o que seria o biometano, ele se mistura com o off-gas da planta, se transformando num biogás praticamente, e ele retorna para o processo, poderia retornar para o processo ou para um flare, que nesse caso ele está voltando para um flare, né? E depois na saída, depois do sistema de cromatografia, ele passa pela odorização e aí assim vem para a unidade, para a parte de compressão, dividido entre 2 mesas de carregamento e um sistema de abastecimento de veículos. Então, para finalizar, só passando de alguns números, então hoje nós trabalhamos bastante nesse mercado de biometano especificamente, tanto fora quanto aqui no Brasil. Temos essas 200 plantas já operando, mas se a gente for contar também o que está sendo em instalação, são mais de 300 plantas no mundo, aí que agora a gente está entre fabricação, instalação e comissionamento. Agora no Brasil, teremos mais outras 2 plantas de biometano a serem instaladas no segundo semestre, até o final do ano, onde uma delas é no setor de aterro sanitário, né? Temos também, nesse segundo semestre, a primeira planta que vai ser instalada na Argentina, a primeira planta de biometano na Argentina. E do nosso ponto, o que a gente pesa bastante é justamente da segurança operacional, que é onde a gente tem toda uma equipe de técnico, com possibilidade de contratos de OPEX, com garantia de disponibilidade, entregando também um sistema de monitoramento 24 horas por dia, 7 dias por semana, tendo já toda uma estrutura para acompanhamento e atendimento do cliente aqui no Brasil. Então, só de peças de reposição, nós temos aí hoje cerca de 45 milhões de reais em estoque, entre peças, equipamentos e tudo mais, para atender justamente os clientes e dando essa garantia de disponibilidade, de operação, que é o que a gente entende que efetivamente é o mais importante dentro desse mercado. Então, gostaria de agradecer de novo. Nós estamos aqui também com o stand, então, de repente, qualquer dúvida, qualquer informação, a gente está à disposição para atendê-los. Muito obrigado. Obrigada, Guilherme. Agora eu gostaria de convidar o Richard Schaffner, diretor comercial e head regional para a América Latina da Green Lane Renewables. Obrigado. É um prazer estar aqui de novo. Eu também participei em quase todos desses eventos aqui de Cibiogás. Parabéns pelo evento. Eu acho que esse ano é excepcional o atendimento aqui. Eu vou falar sobre uma solução para conseguir destravar ainda mais valor do gás do aterro sanitário.
Green Lane é uma empresa que está desenvolvendo equipamentos, fornecendo equipamentos para purificação de biogás e desulfurização. Eu vou dividir essa apresentação em 4 partes. Primeiro, uma visão da empresa, do Green Lane. Nós vamos falar sobre o cenário de transição energética também. Depois passamos para falar um pouquinho diferente de matéria-prima e o foco do mercado. E no final eu vou aprofundar no sistema do Cascade LF. Primeiramente, sobre o Green Lane. Green Lane é uma empresa canadense. Nós somos uma pioneira mundialmente em processos de purificação e desulfurização, tratamento de gás em geral. É uma empresa de capital aberto. Nós estamos listados no Toronto Stock Exchange desde 2021. Hoje temos mais que 500 sistemas fornecidos para 32 países. A empresa tem 35 anos resolvendo os desafios mais difíceis da indústria, falando de tratamento de gases difíceis. Uma diferencial muito importante com Green Lane é que nós somos a única empresa que realmente temos múltiplas experiências de múltiplas tecnologias de purificação. Trabalhamos com lavagem com água, foi com esse sistema de purificação onde nós começamos, 35 anos atrás. Temos mais que 10 anos de experiência trabalhando com o sistema de PSA. Trabalhamos com membranas e tanto sistemas isolados, assim, em forma combinadas, né? E nós temos o nosso sistema proprietário de desulfurização regenerativa. Nós trabalhamos em vários tipos de matéria-primas em vários lugares do mundo. Falando um pouquinho do ecossistema de gás natural, o biometano, né? Gás natural renovável. Hoje, o biometano não é só uma solução de descarbonização, né? Na verdade, é uma plataforma para desenvolvimento aí de uma solução de descarbonização e para indústria, abastecimento de veículos, toda a parte um base forte lá para descarbonização geral. É onde nós estamos posicionando com nossos sistemas de desulfurização e purificação do gás. Estamos tratando gases, e com isso, gases aí, temos problemas que precisam ser resolvidos. Falando de biodigestão anaeróbica, o problema é de retirar CO2, remover retrois, mais eficiente possível, mantendo uma recuperação de metano alto, enquanto nos atender a especificação de gás no final do produto. Desse lado direito aqui, mostra o gás diaterno sanitário. Com a alteração de gás diaterno, não basta só retirar o CO2. Nós temos também o oxigênio, nós temos o dióxido de carbono, nós temos os VOCs, que vai precisar também ser tratados, e também uma alta variabilidade do aterro sanitário, né, operacional. É por isso que, durante todos esses anos, nós desenvolvemos vários tipos de produtos para a purificação em geral. Eu vou apresentar nossas 4 linhas de produtos. Primeiramente, nosso sistema de desulfurização de biogás, Cascade H2S. É um sistema confiável, compacto, trabalha com remoção de H2S de baixo custo, e é um sistema regenerativo, química, e não precisa adicionar oxigênio. O Cascade H2O é onde tudo começou, é a lavagem com água, né? É uma purificação de biogás
que pode aceitar quase todas as matérias-primas, é muito tolerante de impurezas, né? O que é o mais interessante aqui, chegamos no lado, esse lado da esquerda, é os nossos desenvolvimentos, novos desenvolvimentos, né? Começando com Cascade MS, é o nosso sistema de separação por membranas, onde nós trabalhamos com biogás, com purificação de biogás de digestão anaeróbica, normalmente, né? E altas frações. E esse sistema de Cascade MS é também um componente dentro desse Cascade LF, que é o sistema nosso de purificação de gás de aterro sanitário. E nós vamos falar, esse é o foco dessa apresentação, o Cascade LF. Esse é uma linha de Cascade LF, de purificação de biogás de aterro. Ele começa basicamente com um módulo de remoção de H2S, onde o gás entra, ele passa para um módulo de SVR, que é basicamente retirada de siloxano e COVs. No próximo passo é compressão, né? Então, estamos comprimindo, basicamente tira a umidade e controla a temperatura. O parte principal desse sistema vai vir aí parte dos membranas, né? Tem um módulo de membrana que é tudo modular esse sistema, né? Dependendo da quantidade ou capacidade do sistema, de quantidade de nitrogênio também, você consegue configurar essa linha como você quer. No final, nós temos nosso módulo do NRU, que é Nitrogen Removal Unit. E esse aqui, nós vamos falar mais sobre isso depois, em detalhe, mas basicamente é a nossa solução de desenvolvimento proprietário que remove nitrogênio e oxigênio do metano, e é isso que faz que nós conseguimos uma recuperação de metano bastante alto e muito maior que os sistemas convencionais hoje. Eu vou te mostrar, deixa eu ver se esse funciona aqui. É um vídeo aqui sobre o processo que nós falamos. Entrar no sistema aqui do remoção do H2S. Continuando para o sistema para retirar o siloxano VOCs, passando na compressão, onde nós estamos aumentando pressão e também tirando umidade, passando para a parte de membrana, onde tiramos o CO2, a maior parte do oxigênio, né? E esse passa, então, para o sistema aqui de NRU. Nós falamos sobre NRU, o que é isso, então? É um PSA linear, equilíbrio. E nós vamos olhar um pouquinho mais depois também, mas eu queria falar aqui um pouquinho sobre esse sistema aqui. Nós estamos falando de essa tecnologia de purificação é de próxima geração. É bastante diferente dos sistemas convencionais que hoje estão usados no aterro sanitário, aqui no Brasil. No outro lado do mundo, é uso muito mais comum usar essa solução de membrana. Ele é projetado, basicamente, no início, para ter o menor custo. Nós estamos falando de 3 coisas, né, que é importante para investimento aí em planta de purificação. Recuperação de metano, CAPEX e OPEX, ou robustez operacional, né? E esse sistema, quando nós começamos esse desenvolvimento, pensamos em essas 3 partes. Precisa ser mais barato. O mercado precisa de um sistema que está atendendo os clientes com menor capex e maior recuperação de metano. Nós temos eu vou repetir isso algumas vezes, que cada melhoria de 1% de recuperação de metano resulta em aumento de 1% na receita do projeto. E essa é uma coisa que, se você consegue aumentar 5%, é muita grana no final. Então, ele é projetado. Então, esse estamos usando esse sistema com elementos comprovados, confiáveis, consolidados, e nós integramos isso aí num processo que são patentes do Green Lane. Todo o sistema é modular,
com um design totalmente configurável e adaptável às mudanças rápidas no fluxo e na composição de gás da entrada. Uma das coisas que nós costumamos falar aqui é que esse sistema está basicamente descoplando a quantidade de nitrogênio, que é o problema no gás terciário. Descoplando o capex de nitrogênio do custo do projeto. Esse slide é provavelmente o mais importante de todos. Quando nós estamos falando de processos convencionais, nós estamos vendo aqui que nós temos a recuperação do metano e nós temos o nitrogênio do gás. Quando essa curva azul, verde lá em cima, ele mostra a recuperação de metano do sistema do Cascade LF do Green Lane. A variável mais econômica nesses projetos de biogás é a recuperação de metano. De novo, pensando bem, assim, 1% de aumento de recuperação de metano vai te dar 1% de mais de lucro operacional, né? E nós estamos vendo que os sistemas convencionais hoje, quando você aumenta o nitrogênio, você tem uma tendência de diminuir a recuperação de metano. E de esse que nós atacamos para desenvolver o sistema de Cascade LF. Ele está dividido em modular, 0 a 4% de nitrogênio, 4 a 8% de nitrogênio e, finalmente, 8 a 14, 15, 16% de nitrogênio. E isso significa que você consegue fazer um capex menor no inicial do projeto, se você, por exemplo, consegue trabalhar com nitrogênio mais baixo. No Cascade LF, nós removemos o CO2 com alta retenção de CH4 e, no final, nos deixamos para essa unidade, o nosso PSA linear, no final, só retirar exatamente a quantidade de nitrogênio que precisa ser retirado. E assim, você consegue ter uma melhor recuperação de metano no final. Nós falamos sobre o processo, então eu vou passar bem rápido aqui só para ver. Então, mesma coisa aqui, estou mostrando gás bruto entrando. Passa nesse módulo proprietário de adsorção por aceleração de temperatura, que é um TSA, né? E esse sistema é regenerativo também. Gás tratado é comprimido, desidratado tem sua temperatura controlada. E depois passa, então, para as membranas de separação por membrana, que elimina né, a parte de CO2 e oxigênio. No final da etapa de purificação, o oxigênio e o nitrogênio, ele passa e nós captamos o metano dentro da média. E esse que está habilitando nós conseguir uma melhor recuperação de metano no final. Basicamente é isso. Eu queria agradecer aqui também. E vamos continuar essa conversa aqui no stand set. Podemos responder as perguntas que você tem e vamos termos também time técnico aqui do Green Lane. Obrigado. Obrigado, Ricardo. Gostaria de convidar o Cristiano Hickman, gerente B2B da Sulgás, por favor. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite do fórum. Sulgás é parceira também desde a primeira edição, então muito feliz em ver esse fórum crescendo, o mercado crescendo também. E a ideia aqui da apresentação de hoje é a gente comentar um pouco de como a Sulgás está trabalhando
no mercado de biometano. A Sulgás é a distribuidora de gás do estado do Rio Grande do Sul e a gente hoje vai dar um foco especial para o Sulgás BioHub e outros modelos de negócio que a gente está desenvolvendo para tentar vender esse biometano no mercado. Então, o biometano é um mercado que está totalmente alinhado à estratégia da Sulgás. A gente trabalha com ele não só como uma ampliação de suprimento de gás, mas também como um vetor estratégico. Por quê? O biometano ele aumenta a disponibilidade de gás no Rio Grande do Sul, ele gera a descarbonização do estado e a gente também trabalha com uma melhor regionalização e interiorização do gás natural. Falando um pouco dos números da Sulgás, a gente é a distribuidora responsável pela distribuição de gás no estado do Rio Grande do Sul. Hoje a gente atende 112 mil clientes, tem 1.600 quilômetros de rede e distribui por dia 2 milhões de metros cúbicos. Desses 2 milhões, 30 mil são biometano. A gente atende também 37 municípios do estado do Rio Grande do Sul, então ainda tem bastante espaço para interiorização e o biometano pode ser uma ferramenta importante para isso. Falando então um pouco dos modelos de negócio, a gente tem 3 modelos de negócio. Um deles é conexão direta, conectando uma planta de biometano diretamente na rede principal da Sulgás. A gente tem um modelo de rede local, onde a gente trabalha em desenvolver e conectar uma planta de biometano a um polo de consumo, numa rede dedicada exclusiva. E o terceiro modelo de negócio é o hub de biometano. Ontem, a gente lançou uma chamada pública de compra de gás e de disponibilidade de capacidade para o hub. Eu vou falar um pouquinho mais sobre esse conceito, que é um conceito novo. E a ideia do hub é tentar capturar plantas que estão longe do mercado consumidor e também estão longe da rede de distribuição. Como o painel é o Biogás na Prática, trazendo para vocês os principais projetos de cada modelo. Hoje, no modelo de injeção direta na rede, a gente já tem um projeto da Bio, que está injetando 30 mil metros cúbicos de gás desde 2025. Sulgás BioHub, a gente acabou de lançar um edital de disponibilidade de capacidade e de compra de molécula. Ele foi lançado ontem, então, se vocês tiverem interesse, está no site da Sulgás, sulgás.com.vc. E o terceiro modelo, que é o modelo de rede local, tentando ligar uma planta de biometano a um mercado potencial. A gente está trabalhando com a cidade de Passo Fundo para ser a primeira rede local 100% biometano. Como surgiu esse conceito, tanto de hub quanto de rede local, a gente mapeou alguns projetos. Esse é o nosso pipeline, não é potencial do Rio Grande do Sul, não são todos os projetos do Rio Grande do Sul, são todos os projetos que vieram procurar a Sulgás em algum momento. Tá? Então, hoje a gente tem mapeados dentro do nosso pipeline 370 mil metros cúbicos de gás dia em diversos projetos e diversas cidades do Rio Grande do Sul. E aí surgiu esse desafio. Como é que eu conecto essas plantas produtoras com o mercado consumidor, com a nossa rede principal? Esses 3 modelos a gente entende que consegue atender todos os perfis dessas plantas e a gente está com a expectativa de destravar mais alguns projetos no Rio Grande do Sul. Falando um pouco da chamada, né? O objetivo dela tanto é comprar suprimento de gás, comprar suprimento de biometano, quanto oferecer capacidade de injeção. Ou seja, essa jornada funciona tanto para o mercado cativo de gás da Sulgás, quanto para disponibilizar capacidade para desenvolver mercado livre de biometano no estado do Rio Grande do Sul. Hoje, o ponto inicial que a gente está fazendo de injeção, ele é em Esteio, na região metropolitana. A capacidade inicial da chamada, a gente está trabalhando com 30 mil metros cúbicos dia, mas dependendo do apetite do mercado, a gente pode rever esse número. E a ideia é que esse projeto do Hub, ponto de injeção, ele deve estar disponível para o mercado operacional em 2027. Falando um pouco mais de conceito, né? A ideia é bem simples. O produtor fica responsável pela produção do biometano e pelo transporte GNC até o ponto de injeção. No ponto de injeção, a Sulgás faz a recepção, avalia a qualidade e faz a distribuição na rede até o cliente final. E o cliente consome.
toda a ideia desse modelo é simplificar a vida do cliente, reduzir infraestrutura na planta do cliente, reduzir transporte de caminhão na planta do cliente, tentar centralizar toda essa operação num ponto único e usar a infraestrutura de rede que a gente já tem disponível no Rio Grande do Sul. Então, aqui reforçando as vantagens do projeto, né? Para o produtor, é um hub que reduz custos operacionais. Com o hub, vocês não vão precisar ter uma estrutura de descarga no cliente final, não será necessário, talvez, uma logística de caminhão tão complexa para atender oferta e demanda no momento que o cliente quiser. A gente pode usar o gasoduto como um buffer para equilibrar a oferta e demanda. Ele é uma oportunidade de liquidez para o mercado, né? Hoje a Sulgás vende 2 milhões de metros cúbicos e tem 112 mil clientes, então o produtor tem acesso a essa carteira de cliente da Sulgás e isso faz todo sentido dentro do mercado que está buscando soluções de descarbonização da matriz. Para a Sulgás é muito importante porque a gente está buscando alternativas de volume, capacidade de volume disponível no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é a ponta de rede do Gasbol e a gente está no limite da capacidade do gasoduto. Então, a gente precisa criar alternativas e o biometano é uma delas que a gente está buscando desenvolver cada vez mais. Para o cliente, é importante porque ele tem garantia de recebimento do biometano, a rede e o gás natural como backup facilitam muito a vida dele. A gente simplifica a operação, porque ele não vai precisar ter descarga dentro da rede dele, dentro da planta dele, ele não vai precisar ter um sistema de descarga exclusivo, e assim a gente consegue entregar para ele o que ele quer, um produto de qualidade, com segurança operacional, com estabilidade. Então, para o cliente, o modelo de hub fica bem interessante. E, por fim, a gente entende que esse modelo também é bom para o Estado, que o Estado do Rio Grande do Sul, por ser um Estado forte no agronegócio, é importante tanto para aumentar a disponibilidade de energético dentro da matriz e dentro de municípios que hoje estão longe da rede, ele também é um movimento importante para desenvolver a interiorização do gás e o desenvolvimento regional. Tá? Todos esses entes eles têm uma mesma preocupação de todos hoje, que é a descarbonização da matriz energética. Então, eu encerro aqui minha apresentação, espero que tenha explicado um pouco sobre os modelos de negócio que a Sulgás está trabalhando. Quem tiver interesse no BioHub, a gente está com o estande aqui na feira. Quem quiser dar uma lida no edital, conversar com um detalhe técnico e tal, o edital está disponível no sulgás.com.vc. E o objetivo da Sulgás é ser um ente que interligue produtor e mercado consumidor. O Hub é mais uma iniciativa para isso e a gente espera, com isso, reduzir risco das plantas em operação, melhorar a qualidade de entrega para o cliente, aumentar o crescimento do mercado e desenvolver o biometano ainda mais. Então, basicamente, a gente está tentando transformar mercado potencial em mercado real. Muito obrigado. Obrigada, Cristiano. Bom, então, agradeço a todos aqui pelas apresentações. A gente conseguiu ver aqui todas as etapas, basicamente, aqui da cadeia, desde a produção, eficiência, purificação, entrega lá no cliente. Então, agora vamos para a parte do debate, né? Eu vou trazer algumas perguntas aqui mais gerais e eu gostaria que todos pudessem contribuir e fiquem à vontade também, tá? Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre essa expansão do biometano hoje no Brasil. Nós estamos vendo aí, vimos agora aqui o lançamento do Panorama, e o que na prática, no dia a dia de vocês, isso tem impactado nos negócios? Então, novos clientes, uma mudança do tipo de cliente, o que vocês têm visto, que sentido aí na pele com relação a isso? E também, quais são as oportunidades que vocês estão vendo com essa expansão crescente agora aqui do setor? Alguém se candidata aí para começar? Bom, Lúcio. Nesse tema, eu trago uma reflexão importante, principalmente numa experiência prática, né, que é no caso, principalmente da nossa entrada no setor sucroenergético. Eu estou vendo também movimentos contínuos no setor de aterro sanitário.
mas quero falar um pouquinho sobre essa disruptura. Até então, esse mercado sucroenergético é o maior do Brasil, mas ainda, a gente inclusive via nos gráficos, né, trazidos aqui pelo Panorama, que ainda não tem uma representatividade tão grande, cerca de 10%, menos de 10% do total de biometano produzido neste momento, né, segundo os dados aí pelo próprio Panorama. Mas esse movimento realmente está numa etapa crescente. Por experiência própria, então, hoje aqui a gente está trazendo a entrada em um novo projeto, em clientes que a gente já consegue identificar que existe várias plantas adicionais. A prospecção nossa também tem aumentado muito, então, nesse segmento. Então, nem falo só por esse cliente, falo por demais clientes. Creio que os colegas podem complementar, né, mas essa prospecção hoje já tem chegado justamente já no interesse de fechar negócios no setor sucroenergético por conta desse movimento do Segob, o combustível do futuro. Então, isso agora acelerou o processo. As linhas de financiamento têm dado curso, né, dado vazão também, até pelo próprio BNDES, várias linhas de financiamento têm dado suporte para que esse mercado se alavanque. E aí as consequências, obviamente, do preço dos combustíveis, principalmente de origem fóssil, né, isso tem dado uma alavancada. Então, realmente, esse setor tem entendido que agora está num momento oportuno, realmente oportuno, as condições estão na mesa favoráveis para o crescimento, e com isso eu sinalizo, né, o mercado sinaliza, e a gente tem uma percepção de que o biometano vai ocupar muito mais espaço, e no próximo fórum, com certeza, a gente já vai trazer números ainda mais reais, principalmente desse segmento. Eu quero compartilhar aqui para alguns colegas que querem complementar de outros setores, né? Então, coloco à disposição, mas eu vejo que, pelo menos no setor sucroenergético, já está muito mais quente, muito mais aquecido esse movimento. E os tradicionais, como indústria de alimentos e bebidas, eu vejo uma crescente contínua, mas o sucroenergético vai despontar com certeza. Só complementando também, eu concordo plenamente com o Lúcio. Acho que o setor sucro está despontando bastante e mudou muito esse perfil do cliente, onde ele eventualmente só buscava por informações e era estudo de projetos e tudo mais, e agora realmente tem muita coisa saindo do papel, né? E isso é muito legal de se ver, porque efetivamente é o que a gente precisa, né? O Brasil, ele tem um grande potencial, tem o recurso, que é um dos grandes problemas para boa parte do mundo, e para a gente não é. Mas a gente precisa despontar e realmente começar a tirar do papel alguns projetos, que é o que a gente está vendo que está acontecendo, né? O perfil dos clientes também do nosso lado, não só no quesito de sair os projetos do papel, mas também de propriamente experiência ou conhecimento técnico dos próprios clientes. Então, se antigamente o pessoal ainda não sabia muito o que era o biometano ou não conhecia exatamente todas as tecnologias, hoje em dia já é um pouco diferente. Então, hoje em dia, quando chega uma nova oportunidade, um novo projeto, o próprio cliente ele já vem com um nível de exigência um pouco maior, tanto de conhecimento, de querer entender mais para o projeto, que isso é muito bom, mas também de um nível de exigência da parte técnica de eficiência de equipamento, eficiência operacional, que também é extremamente positivo para o mercado, né? Um número que o Felipe apresentou, que eu achei que foi muito interessante também, é que a gente teve um crescimento menor de plantas, mas a média de produção de biogás, ela continua aumentando. Isso quer dizer que as plantas que estão entrando agora são muito mais eficientes, o que é muito bom para o mercado, né? A gente precisa realmente de plantas, precisa que o mercado avance, precisa que o mercado cresça, mas sobretudo que sejam de projetos e plantas que sejam eficientes operacionalmente falando, né? Isso que vai dar realmente o resultado e a resposta que o mercado precisa para poder deslanchar. Sim. É um comentário sobre pergunta da expansão do biometano, né, o que realmente na prática mudou para nós como fornecedor de equipamentos também. Eu acho que podemos ver que tem uma mudança, claro, no perfil dos clientes hoje, no porte dos projetos, hoje em projetos muito maiores, né? E também na forma de contratação hoje, né? Nós vemos hoje aí a entrada de utilidades, fundos, grandes operadores investindo nas plantas. Clientes são mais sofisticados, aprenderam muito mais, são especialistas em processo de purificação, então eles sabem que eles vão colocar
em demanda. Clientes são mais sofisticados financeiramente também, né? E os contratos estão, claro, mais estruturados, com índices, cláusulas de disponibilidade, eficiência. E estamos vendo também um aumento de volume médio dos projetos, claro, né? Eu acho que também mudou o tipo de demanda, né? Antes o foco era um pouco mais local, em algumas vezes experimental, porque estava aprendendo. Hoje, os projetos nascem com escala, conexão à rede, supply para mobilidade e descarbonização industrial, né? Eu acho que esse crescimento do mercado já está gerando uma transição de um setor nicho para uma indústria muito estruturada, né, de energia renovável. Só na mesma linha dos demais, também a gente também está vendo esse crescimento e está vendo um movimento muito grande na linha de há um tempo atrás muita gente vinha na Sulgás querendo fazer projeto de P&D de biometano e hoje não. Hoje o pessoal vem lá tentando fazer proposta de biometano, proposta comercial. Então esse movimento está bem interessante e eu acho que a gente evoluiu muito nos últimos anos. E a tendência é que, com toda a regulação crescendo, com a lei do gás futuro, é que o biometano avance ainda mais. E para nós é um pouco difícil, digamos, falar de passado e presente, tendo em consideração que somos novos nesse mercado, mas uma clara tendência que nós estamos observando é cada vez mais as matérias-primas vão mudando, a qualidade da matéria-prima vai mudar, e isso significa que, ou entendemos que dos grandes desafios que a indústria vai ter pela frente vai ser o ganho de eficiência constante, principalmente para balancear essa diferente qualidade de matérias-primas que a indústria está recebendo. Muito obrigada. Realmente a gente está deixando de especular e fazer acontecer na prática, de fato. E aí vocês falaram muito sobre eficiência, né? Então, foi falado no panorama o ganho de eficiência das plantas. E aí, dentro desse contexto, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês entendem hoje que tem espaço ainda para mais eficiência dentro das plantas, seja na parte biológica, nos processos de purificação, lá na logística, né, da entrega lá para o cliente. Vocês entendem que há espaço ainda? O que a gente consegue melhorar em termos de eficiência? Entendemos que, digamos, todo o processo da produção de biogás, biometano, tem a ver com microbiologia, tem a ver com organismos vivos e demais. O fato de ter diferentes linhas de qualidade, de ter diferentes necessidades, entendemos que esse ganho de eficiência é um ponto-chave, digamos, como para poder abastecer o mercado, para poder fazer um negócio competitivo. Nos falaram hoje, durante a manhã, antes do almoço, digamos, de toda a cadeia, de como se procura o lucro através da cadeia, para que seja um negócio realmente sustentável. E, sem dúvida nenhuma, que o ganho de eficiência através da utilização de micro-organismos, utilização de essa capacidade de poder produzir mais, com diferentes qualidades de matéria-prima. Concordo aqui com o colega, principalmente a partir da área de biologia, tudo começa, né, no circuito sem biogás feito com qualidade, é mais difícil de ter eficiência no processo seguinte de upgrade, e essa eficiência tem que ir depois até a injeção, até o uso, até a aplicação, até o caminhão, né, substituindo uma frota movida a combustível fóssil. Então, a eficiência hoje que a gente entende nos projetos, ela está em posicionar bem as tecnologias. É uma coisa que o Ricardo também trouxe aqui como exemplo, né? O nosso cliente hoje está sabendo mais sobre os seus processos, está conhecendo mais, e isso é fundamental. Então, quando falamos em ter eficiência no processo, é importante que todos realmente tenham conhecimento do que se passa, desde a produção, né, do resíduo, ou desde o resíduo até realmente ter isso como um combustível aplicado. E isso
talvez seja algo que ajude a equilibrar a questão de desafio entre oferta e demanda, né? Principalmente a eficiência de projeto, de operação, a redução de parada de máquina, a redução de parada na biologia do próprio reator, ou seja, flutuações significativas em disponibilidade de vazão de biogás bruto ou em disponibilidade de biometano purificado. Então, a eficiência de um processo como um todo vai equilibrar também a questão de oferta e demanda, né? Então, com certeza, isso é um ponto fundamental e isso está traduzido, né? O Guilherme aqui também trouxe antes, pela eficiência que está no panorama, realmente tem muito sentido, e o desafio é esse, seguir buscando realmente eficiência, mas olhando sempre num olhar completo, né, de começo a fim. Sim, exatamente. Acho que da parte de eficiência a gente pode dividir talvez em 3 partes, assim, né? Entre uma eficiência de estruturação de projeto, então vem lá no começo, quando está em estudo ainda, então você conseguir montar um projeto bastante inteligente também. Depois entra a eficiência de cada uma das etapas do processo de purificação, que seja, né? Assim, falando só de biometano, então da biologia, do próprio purificador, dos sistemas de compressão e dali em diante. E aí, assim, falando ainda dessa parte, puxando o gancho eventualmente do que nós trouxemos aqui, da eficiência energética como um todo e, de repente, de ter ali também uma própria geração de energia, né? Dependendo do projeto, isso não se aplica a todos os projetos, e a gente volta para a eficiência de projeto, né? Então, não é aplicável para todos, mas, eventualmente, naquele projeto onde você tem uma falha de rede, tem uma rede inconstante, porque não adianta também você ter os equipamentos mais eficientes de todo o processo, desde a biologia até a entrega, se você não tem energia elétrica para aquilo. Então, como estrutura de um projeto eficiente, talvez uma autogeração também possa fazer sentido, né? Tem que fazer sentido também econômico, isso faz parte. E, por fim, acho que a eficiência que eu entendo como a mais importante, que agora o mercado está olhando com mais bons olhos também, é a eficiência operacional da planta, né? Então não adianta, de novo, ter tudo muito eficiente desde o projeto, ter os equipamentos o melhor que seja, se durante a operação você não opera bem aquele equipamento, não tem um acompanhamento das manutenções, não tem um acompanhamento diário daquilo que tudo está acontecendo, de monitoramento remoto, tendo disponibilidade de peças, de pessoas, de equipamentos, tudo isso constante dentro da planta. A planta como um todo, ela é, claro, desenhada para operar sozinha e tudo mais, tem todo um acompanhamento durante o projeto, mas eventualmente você vai ter manutenções, você pode ter paradas, e isso você tem que ter essa eficiência operacional para um atendimento rápido, para um atendimento de pessoas, e que você consiga ler e enxergar os sinais para prever que algumas coisas aconteçam com a planta. Então, a segurança operacional, porque é a que vai levar para frente durante 10, 15, 20 anos no projeto, entendo que ela é extremamente importante, que tem muito espaço para crescimento ainda. Concordo com todos os antes de mim aqui. E essa pergunta é importante sobre eficiência, porque hoje o principal desafio não é apenas mais viabilizar a produção, né? Precisa garantir uma eficiência econômica, uma previsibilidade operacional e também, claro, qualidade na molécula entregue aí ao mercado, né? E eu acho que tem vários temas que podem ser tratados para melhorar a eficiência, né? Alguns desses aí, claro, nós falamos sobre isso aí na minha apresentação também, aumento de recuperação de metano, reduzindo, em geral, perdas do processo, aumenta a eficiência onde realmente vai ter uma melhor viabilidade econômica. Melhor controle de contaminantes, né? Como H2S, VOCs, siloxanes. Tem oportunidades com reduções de consumo energético, claro, nos sistemas de purificação e compressão. Uma coisa que nós estamos vendo, que não está sendo usado muito aqui no Brasil ainda, mas é também uma digitalização do monitoramento do processo biológico e sistema de coleta, até mais, em aterros sanitários, onde você consegue controlar cada poço
e você tem um controle de vazão, oxigênio, nitrogênio, nível de líquido dentro de cada poço, e você tem uma possibilidade de fazer ajustes fáceis para ter melhor eficiência e você reduzindo nitrogênio, que vai te dar melhor recuperação de metano. Eu acho que tem grandes oportunidades de eficiência assim, em projetos aí que tá desenhados com foco de melhor disponibilidade, alta disponibilidade, flexibilidade operacional e pensando nas exigências aí futuros que os clientes vão demandar de nós. Né? Só complementando, talvez dando uma visão mais de mercado, a eficiência ela tem bastante espaço para acontecer ainda e o mercado está esperando isso. O mercado espera escala, espera competitividade e espera segurança operacional. Então, para a gente crescer no mercado de biometano mais rápido e com mais consistência, com certeza a gente vai precisar ser mais eficiente. Bom, eu agradeço a todos aqui. A gente está encaminhando aqui, então, para o encerramento. Eu agradeço os nossos painelistas e a todos aqui presentes que nos ouviram até o final. E uma boa continuação aí do evento. Obrigada a todos. Muito obrigada a todos aqui do painel de número 8. Uma lembrancinha para vocês, como forma de agradecimento por terem estado conosco. Vamos fazer uma foto. Convidamos a todos a permanecerem conosco. Já já vamos iniciar o painel de número 9, intitulado Oportunidades e Desafios Setoriais. Muito obrigada a todos aqui do painel de número 8. Recebam uma lembrancinha do nosso evento, como forma de agradecimento por terem estado aqui conosco. E convidamos a todos a permanecerem na plenária. Já já vamos dar início ao painel de número 9, que tem como tema Oportunidades e Desafios Setoriais. Fazer uma fotinho mais para a esquerda.